queria ler com vocês a palavra que diz lá em 2 Coríntios 1:20. A Bíblia diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, portanto também por ele é o amém, para a glória de Deus. Irmãos, eu não sei quais são as promessas que um dia o Senhor te fez. Eu não sei quais sonhos Ele gerou no seu coração. Eu não sei quais são as improbabilidades que estão diante de você. Mas a Bíblia diz que nele você tem o sim e o amém, para a glória de Deus. Sabe, irmãos, quando você vive, quando você trabalha, sábado, domingo e feriado, e você ganha um pouquinho mais de dinheiro, nisso não há glória. Mas quando você descansa e você prospera, a glória é de quem? De Deus. Porque as pessoas olham e falam, em meio às improbabilidades, esse irmão prosperou. Então nós precisamos entender que aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas não tem a ver conosco, não tem a ver com a nossa capacidade humana, mas quando você se apropria pela fé daquilo que Ele te diz, nisto Cristo é glorificado através de você. No nosso revival, acho que há 2 revivals atrás, a pastora Janaína me deu uma palavra, e ela me disse assim: Deus vai te levar em nações, e a língua não vai ser uma barreira para você. Irmãos, quando ela disse isso, eu criei que Deus ia me levar nas nações, mas que a língua não seria uma barreira. Olha, eu vou te dizer que é difícil, porque eu sei da minha dificuldade de aprender línguas. Não é uma coisa natural para mim. Então a minha irmã mais nova, ela aprendeu a falar inglês, e ela fala inglês fluente, só ouvindo músicas. A minha irmã mais velha morou 6 meses no exterior, fez um intercâmbio. E a minha irmã mais nova fala inglês melhor do que ela. Porque ela tem uma habilidade. Ela nunca estudou, mas ela tem uma habilidade de falar inglês. A minha irmã mais velha, embora não tenha tanta habilidade, tem também, porque ela também fala inglês fluente. Agora irmãos, eu tenho muita dificuldade. Naturalmente falando. Então, quando a pastora falou isso para mim, não é uma coisa que é normal. Porque quando a minha irmã recebe uma palavra dessa, a língua não vai ser uma barreira. O que uma pessoa que aprendeu a falar inglês fluente sozinha pensa? Vai ser uma barreira? Vai ser uma barreira. Agora, para mim, irmãos, olha, a luta é grande. Mas o Senhor é bom, eu vou chegar lá. Tenho estudado, me empenhado, feito a minha parte, mas só um milagre para me fazer desenrolar. Quando o milagre acontecer, eu te conto. Mas sabe, irmãos, no mês passado eu estive em 3 países com línguas com 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim você é. O que você pensa a seu respeito? O que você imagina de si próprio? Porque aquilo que você permite entrar nos seus pensamentos, aquilo que você permite entrar na sua mente, aquilo que você imagina, idealiza, você se torna. E o diabo, sabendo disso, ele sopra então pensamentos aí no seu ouvido. E esses pensamentos, ele vem na primeira pessoa. E ele te diz: você é inapropriada, você é inadequado, você não vai dar conta, você não vai prosperar, desiste desse negócio, porque você não tem habilidade. E você começa então a acreditar naquele engano. Por quê? Porque quando ele prende a sua mente, quando ele toma a sua mente, quando ele te faz acreditar nas mentiras que ele diz a seu respeito, ele venceu a guerra. E você não viveu e não vive o milagre, não toca a promessa. Então, existe um campo de batalha que é a nossa mente. E a estratégia do nosso inimigo
é nos tornar refém. Refém das nossas emoções, refém dos nossos traumas. Ele usa pessoas para nos ferir, pessoas que amamos, pessoas que admiramos, para tocar as nossas emoções, para nos ferir, para nos aprisionar. E você começa a acreditar que você não nasceu para ser feliz, que você não pode ter um casamento feliz, que você não pode desfrutar de prosperidade, que você não pode conquistar. Talvez você foi abandonado na sua infância e nada supre as suas emoções, porque existe um buraco emocional em você. E quando você começa a aceitar aquilo que o diabo diz, você então não experimenta das promessas de Deus. Ele mostra as suas fraquezas, ele mostra as suas debilidades, porque ele quer enfraquecer a sua fé. A Bíblia diz lá em João 8,44, a Bíblia diz assim: quando ele, o diabo, profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. O nosso inimigo, o seu inimigo, ele é mentiroso. E ele sopra falácias em sua mente. E você acredita que são verdades. E você toma aquelas falácias como verdade. A Bíblia diz que quando Davi foi ungido, quando Samuel foi ungir Davi, a Bíblia diz, irmãos, que Deus falou para Samuel: você vai ungir Davi, porque Davi é um homem segundo o meu coração. E a Bíblia diz que houve um dia que eles estavam ali, Saul e todo o seu exército, num campo de batalha, homens treinados, homens de guerra, valentes de guerra, com armaduras, homens prontos para a guerra, homens que foram preparados para aquele campo. E a Bíblia diz que Golias, o gigante, ele começou a afrontar o exército de Saul. E a Bíblia diz que aqueles homens de guerra, treinado, revestido de armaduras, revestido de carne mortal, aqueles homens que se apoiavam na sua força humana, na sua capacidade. A Bíblia diz que esses homens, diante do gigante, eles ficaram aterrorizados de medo. E aí chega Davi, entregador do iFood, porque ele só foi lá para entregar o alimento, levar alimento para os seus irmãos. Seu pai falou: vai levar alimento. Chega Davi lá no meio daqueles homens valentes, gigantes, né? Preparados para a guerra, com o seu saquinho do iFood. E ele olha para aquele gigante e ele fala: quem é esse incircunciso que está afrontando o povo de Deus? E a Bíblia diz que o irmão de Davi, imediatamente, olha para ele e fala: o que você está fazendo aqui? Pequeno, desprezável. O que você está fazendo aqui, Davi? Eu bem conheço a presunção do seu coração. Mas o que foi que Deus disse sobre o coração de Davi? Que ele era um homem segundo o coração de Deus. E o diabo sopra uma falácia: eu conheço o seu coração, você é presunçoso. Eu conheço esse coração arrogante, orgulhoso que você tem, Davi. E a Bíblia diz que naquele momento, Davi vira-se para o outro lado. E ele deixa o seu inimigo lá, o diabo, a voz do diabo, falar sozinho. E ele fala pro homem que estava contando, pro soldado que estava contando para ele: continua, quem é o incircunciso? Quem é
esse que está afrontando o povo de Deus, o exército de Deus. Entenda, irmãos, o diabo pegou uma verdade que Deus já havia dito sobre Davi, e ele transformou numa mentira, para enfraquecer Davi, para minar a fé de Davi, porque o diabo sabia que ainda que ele não tinha uma armadura de guerra, ele já havia tirado ovelhas da boca do urso e do leão. O diabo sabia quem era Davi. E ele usa alguém ali que tem valor para fazer com que ele se sinta diminuído, pequeno, desprezível. Mas Davi não dá atenção para as falácias. Sabe, quando você acredita nas mentiras do diabo a seu respeito, isso vai te escravizar, isso vai minar a sua fé, isso vai te impedir de viver o que Deus tem para você. Isso vai fazer com que você olhe para si com desprezo. Quantas mulheres que eu tenho trabalhado ali na minha consultoria, mulheres de posses, mulheres sem posses, mulheres casadas, mulheres solteiras, mas quantas delas fragilizadas em quem elas são? Quando o seu inimigo te fragiliza na sua identidade, quando ele rouba de você a sua autoestima, quando ele faz você se sentir inadequado, quando ele faz você se sentir pequeno, ele te impede de viver as promessas e os milagres de Deus para você. Porque ele rouba a sua força, a sua fé, a sua capacidade de crer. Ele rouba a sua capacidade de discernir o propósito de Deus. Sabe o que o meu pai mais falou para mim quando eu era criança? Eu sempre fui, Deus já sabia que eu ia trabalhar com moda, com beleza. Então eu sempre fui alguém assim, que gostava de pôr uma coisa diferente. Irmãos, eu cresci ouvindo meu pai dizer: minha filha, como você é brega. Eu cresci. E até poucos dias atrás ele me falava: isso é muito brega. Minha filha, como você é brega. Sabe, irmãos, mas ele não sabia o que Deus ia fazer através do meu posicionamento, mas o diabo sabia. E aí o diabo pegava esse contexto para minar. Porque você acha que alguém que cresceu ouvindo que é brega vai se sentir seguro e confiante para falar de moda e de imagem? Você acha que sim? Não. Mas sabe, houve um dia que o Espírito Santo falou para mim: até quando? Até quando você vai acreditar nessa mentira? Sabe o que aconteceu? Quando eu dei um basta, nunca mais. Nunca mais. Eu não falei para meu pai: você não pode me chamar de brega. Deus me chamou. Deus vai me usar. Não. Teve essa conversa não. Mas no reino espiritual, eu falei: diabo, você não tem mais poder para me atingir, para tocar minha identidade, para falar que eu sou brega. Quem você pensa que você é? Eu fui criada segundo a imagem e semelhança do meu pai. Tal qual o meu pai é, assim eu sou. Sabe quando foi que meu pai me chamou de brega de novo? Nunca mais. Porque quando você discerne o seu inimigo, você tira a força dele agir na sua vida. Então olha só, olha o que a Bíblia diz. Lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5. A Bíblia diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia significa guerra. As armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, fortaleza, esse contexto aqui, fortaleza, ele fala de mentiras, que elas estão tão arraigadas dentro de nós, que nós passamos a acreditar que elas são verdades. São mentiras, mas que você olha para elas e você fala: é verdade. Minha avó divorciou, meus pais divorciaram,
E assim, eu não vou separar desse marido não. Eu vou morar com ele. Mas no meu coração, eu já divorciei, há muito tempo. Não há unidade de espírito. Não há um só coração. Não há um só falar, não há um só proceder. Um casal desalinhado, desajustado. Às vezes até em quarto separado. Mas isso é uma mentira. É uma mentira com aparência de verdade. Talvez você olhe para si e você se sente tão pequeno, tão inadequado, tão incapaz, desajeitado, desengonçado. Você tem visto as pessoas ao seu redor prosperar, serem promovidas, avançar. E você olha para si e fala, eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou vencer. Por quê? Porque são fortalezas. Sofisma é um argumento enganoso. Fortalezas são mentiras que parecem verdades e que te fazem ser impedido de viver o que Deus tem para você. Quando eu cresci ouvindo o meu pai falar, minha filha, você é muito brega. Meu Deus, ele ria. E eu ficava tão envergonhada, mas ele ria tanto de mim. Mas sabe, irmãos, agora eu tenho um certificado internacional. Estudei moda na França. Sabe por quê? Porque Deus chama aqueles não são, para tornar a nada aqueles que acham que são. Eu cheguei no meu curso, foi muito interessante, porque eu fui, até o mês passado, fui para a França, fiz um curso com um certificado, e eu cheguei lá, e eu fui me apresentar, e eles pediram para eu começar comigo, e eu fui à frente, e eu falei, eu sou pastora. Irmãos, essa palavra chocou todo mundo da turma. A professora quase que tomba da cadeira. Ela regalou os olhos, ela falou, meu Deus do céu. Sabe por quê, irmãos? O Senhor é aquele que faz do que não são. Ele chama os improváveis. Ele coloca aqueles que estavam por cauda, por cabeça, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja engrandecido, para que Cristo seja visto através de nós. Lembra o que eu comecei falando? Nele nós temos o sim e o amém, para a glória dele. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele, que tudo pode fazer, quando você crê. Quando você crê. Nós estamos no ano das portas abertas. Quais são os acessos que você já teve nesse ano? Porque eu fui entrando por cada porta daquelas nações, e eu falei, isso é um acesso de Deus, isso é uma porta aberta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Cristo seja conhecido através da minha vida. Irmãos, alarga os seus olhos, muda a sua mentalidade. Deus te chamou, foi para as grandes coisas, não foi para as pequenas. Ele te tirou de trás das malhadas, para que Cristo seja visto através de você. Está aqui a minha amiga da 4ª série que não me deixa mentir, irmãos. Eu tinha 11 anos quando a Fran... Aliás, hoje minhas amigas estão tudo aqui, glória a Deus. Minha amiga da Natura também está aqui, acho que ela foi levar neném, glória a Deus. Sabe, irmãos, eu tinha 11 anos de idade quando eu conheci a Fran está aqui. Ela é prova. Eu ia todo dia com um moletom do Pernalonga, né? Do Pernalonga. Todo dia, só tinha aquele. Só tinha um, irmãos, era só um, era todo dia com o mesmo. Deus me tirou de trás das malhadas, aonde ninguém me via, e quem me via me chamava de cafona e brega. Quem podia? Claro que meu pai sempre foi um pai muito amoroso, gracioso.
E até hoje eu acho que ele deve dar risada um pouco das minhas roupas, porque ele é muito clássico. E eu sou isso aqui. Mas sabe, irmãos, deixa eu te falar. O diabo sempre vai transformar mentiras em verdades de Deus em mentiras para te intimidar, porque é próprio dele. Ele é mentiroso e ele vai tentar te intimidar. O seu inimigo vai soprar falácias no seu ouvido. E olha, todo pensamento que mina a sua fé, que te põe para baixo, que te deixa triste, não provém de Deus. Se alguém falou algo para você, que aquilo te põe para baixo, já rejeita. Fala, essa não é a verdade de Deus a meu respeito. Não é dessa forma que Deus me chama. A palavra de Deus é a arma da nossa guerra. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir as fortalezas. E o nosso inimigo, ele sempre vai nos tentar nas nossas fraquezas. O diabo não vai te tentar naquilo que não é uma fraqueza para você. Quer ver? Eu tenho muito milagre financeiro, até porque da onde eu saí, aonde Deus me plantou. Então, eu nunca pensei, não vou conseguir pagar. Não vou conseguir pagar essa conta. Não, irmãos, isso não passa na minha cabeça. Deus fez, Deus me prosperou, Deus me abençoou. Quem me conhece desde os 11 anos sabe que era improvável eu chegar onde eu cheguei. Mas o Senhor faz. Mas o diabo sempre vai nos tocar, tentar nos atacar nas áreas que são frágeis. A Bíblia diz que Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E ali, depois de 40 dias de jejum, será que Jesus estava fraco? Será que ele estava com fome? 40 dias sem comer. Nós ficamos 40 horas aqui. E sai daqui domingo, só Deus sabe. Né? 40 dias sem comer. E a Bíblia diz que o diabo veio para tentá-lo na sua fraqueza. E a Bíblia diz que por 3 vezes, Jesus resiste ao diabo pela palavra. E ele fala, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E a Bíblia diz que na última vez, ele fala, está escrito, e ele ordena, retira-te daqui, retira-te daqui, em autoridade. Jesus dá uma ordem, meu irmão, minha irmã, aprenda algo, toda vez que você resiste ao diabo, ele foge de você. Toda vez que você profere a palavra de Deus, o inimigo da sua alma, ele tem que bater em retirada. Aprenda a declarar as verdades de Deus. Fala, eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou favorecido, eu vou prosperar, eu vou porque a minha confiança está no Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que confiam renovam as suas forças, aqueles que confiam são como árvores plantadas junto aos ribeiros, e tudo que põe as suas mãos prospera. Aprenda a guerrear com as armas certas. Não é no muito fazer. Não é no muito falar. É crendo. É declarando. É confessando. E a Bíblia diz, lá em Mateus 4:11, quando Jesus dá uma ordem para que o diabo retire-se, a Bíblia diz assim, com isto, deixou o diabo, e eis que os anjos vieram e o serviram. Meu irmão, todas as vezes que você vence o diabo com a palavra, ele foge, e o Senhor libera anjos para te servir. Eu vou falar de novo, para que você possa dar um amém.
Porque toda vez que o diabo sopra falácias acerca de quem você é, ou acerca de quem Deus é, fala fortalezas que são mentiras parecidas com verdades. Quando ele fala você é abandonada, rejeitada, mal amado, inapropriado, incapaz, falido, quebrado, derrotado. Irmão, se posiciona com a palavra, porque toda vez que você se posiciona com a palavra, ele foge e o Senhor envia anjos para servir você. O segundo aspecto, palavras são sementes. Fale antes de acontecer. Se você quer colher, você precisa plantar a palavra certa. Porque palavras são sementes. Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 18, 20 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, comem do seu fruto. Sabe, irmãos, palavra lançada, são sementes plantadas. Palavra confessada, com fé, são sementes regadas, que vai produzir frutos. Que vai trazer à existência coisas que não existem. Mas entenda que nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Torpe quer dizer podre. Que nenhuma palavra de maldição, que nenhuma palavra podre, que não saia fofoca, que não saia maledicência, que não saia palavra de maldição. Mas que você possa abençoar, lançar palavras como semente. A Bíblia diz que Davi fez isso. Lá no campo de batalha, com o gigante diante dele. Irmãos, eu preciso confessar que eu ia ter muito medo desse Golias. Eu acho que eu ia. O gigante estava lá. Imagina só a cena, é porque a gente às vezes romantiza. Irmãos, era um gigante, estava todos os homens aterrorizados. E esse Davi chegou. E a Bíblia diz assim, lá em 1 Samuel 17:46. Os adolescentes aqui, presta atenção. 1 Samuel, o próximo que falar eu vou chamar para vir aqui em cima, ficar comigo aqui. Sou pastora de crianças, eu sei das táticas. Para deixar todo mundo assim, bem prestando atenção. Estou brincando. 1 Samuel 17:46. A Bíblia diz assim: hoje mesmo ferir-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus eu darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Irmãos, eu quero te perguntar. Davi está aqui falando para Golias. Golias, hoje mesmo eu vou arrancar sua cabeça. E todos vão saber que há Deus em Israel. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Com qual arma que ele derrubou o gigante? Com a pedra. Você acha que a pedra era capaz de arrancar a cabeça do gigante? Irmãos, ele não tinha uma ferramenta natural. Ele não sabia como que ele ia arrancar a cabeça do gigante. Mas a Bíblia diz, um pouquinho antes, que fala assim: você vem contra mim com armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor. E ainda hoje, não é amanhã, não é depois, não é o ano que vem, é hoje. Hoje eu vou arrancar a tua cabeça. Mas ele tinha consigo pedras. Irmãos, ele proclamou antes que fosse uma realidade. E a Bíblia diz que ele lançou aquela pedra, derrubou Golias. Ele pegou da própria arma, da própria mentira, do próprio engano, como se fosse ele juntou para si força. E ele pegou a arma do gigante, a espada, e partiu a cabeça.
Deixa eu te falar uma coisa, a nossa guerra não é uma guerra natural, não é de maneira natural que você vai prosperar, não é de maneira natural que você vai enriquecer. Entenda algo, aquele que foi chamado para viver no sobrenatural, ele não consegue edificar de maneira natural, porque senão você vai correr, trabalhar, e se cansar, e ver o dinheiro entrar e sair, e se esvair. Porque trabalhar demais e ganhar muito dinheiro não é sinal de prosperidade. Do que adianta ganhar muito dinheiro e afundar o seu casamento? Entenda que não foi para isso que Deus te chamou. A Bíblia diz que será como uma árvore plantada junto aos ribeiros. E tudo que fizer vai dar certo. Não é algumas coisas, não é poucas coisas, nem são muitas coisas. É tudo. Tudo que você fizer, você vai prosperar. Irmãos, eu acho que vocês não estão entendendo. Acho que eu vou começar de novo. Deixa a fé ativar o seu coração. Deixa o seu espírito entrar em ebulição. Porque olha o que o Senhor está te dizendo. Tudo que você fizer, tudo que você colocar as mãos numa dependência do Senhor, você vai prosperar. E ele diz para Davi: você vai cair, é hoje. E eu quero falar para você, você vai tocar o seu milagre, é hoje, não é amanhã, não é depois. Ele profetizou a sua vitória antes mesmo de ser uma realidade. Sabe, irmãos, nós estávamos orando pela Maria, a Maria estava entubada. No sábado, lá no Elas, nós proclamamos, nós demos um basta. Domingo eu cheguei aqui, o Alisson estava testemunhando. A Maria foi desentubada. Deixa eu te falar. Chega. O Felipe falou aqui hoje, pneumonia não age mais no nosso meio, porque nós tocamos o milagre através da Maria. E nós vamos calar todo levante contra nós. E a Bíblia diz, no último aspecto, que milagres são gerados por palavras liberadas. Queria que a equipe de louvor viesse. A Bíblia diz lá em Gênesis 1, de 1 a 3, que a terra estava sem forma e vazia. E havia abismo e trevas. Eu quero te perguntar, será que na sua vida existe algum abismo? Será que na sua vida existe alguma treva? Será que existem circunstâncias que estão te resistindo? Será que existem Golias para você vencer? A Bíblia diz que o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Quando Deus quer fazer, meu irmão, Ele não usa coisas, Ele usa a palavra. E Ele disse: haja luz, e houve luz, e a terra foi criando forma. E eu quero te falar que o mesmo Espírito que pairava lá para trazer à existência coisas que não existem, esse mesmo Espírito está aqui, e Ele paira sobre nós. Ele paira sobre nós, para que ao abrir da sua boca e você proclamar: haja luz nas minhas trevas, você vai ver a luz entrar, o sol inundar. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4:13: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, e como está escrito: eu criei e por isso falei. E nós cremos e também nós falamos. Então hoje é noite daqueles que creem falar. Hoje é noite daqueles que creem liberar pela fé, através da sua palavra, através daquilo que você vai abrir a sua boca, liberar o seu milagre, gerar o seu milagre, acessar a promessa de Deus para você.
Eu sei que existe um teste do tempo. A Bíblia diz que existia uma promessa de que o Salvador do mundo viria. E as pessoas estavam esperando por anos pelo Salvador. E a Bíblia fala lá em Lucas 1, 28, que o anjo apareceu para Maria. E o anjo disse. A Bíblia diz que o anjo disse: o maior acontecimento, o maior milagre, o maior mover da história, ele veio à existência através do que o anjo disse. Vocês conseguem? Presta atenção aqui, irmãos. O violão não pode mudar a sua vida, mas a palavra de Deus tem poder de trazer à existência a promessa que por anos você está esperando. O milagre, curas incuráveis, o mover sobrenatural, portas jamais vistas vão se abrir diante de você. Então presta atenção aqui. E a Bíblia diz, lá em Lucas 1, 38, que Maria concordou com Deus. Irmãos, Maria podia ter dito: eu não sou casada, espera eu casar. Eu sou virgem, espera eu ter relação com meu marido. Olha, anjo, eu não tenho onde parir essa criança. Espera eu ter um convênio que vai dar tudo certo. Não. A Bíblia diz que Maria falou: que se cumpra em mim a tua vontade. Irmãos, isso é fé. Isso é fé. Isso é para aqueles que confiam que tudo que o Senhor tem para você é bom, é perfeito, é agradável. O seu pai não vai te colocar numa furada. Aquele que não poupou o seu próprio filho não nos daria juntamente com ele todas as coisas. Não há impossíveis. Não há impossíveis em cada uma das suas promessas. Eu queria que você ficasse de pé. Com uma palavra do anjo, o maior milagre veio à existência. E a Bíblia diz lá em Isaías 55, 10 e 11. A Bíblia diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela vai prosperar naquilo que eu a designei. A Bíblia não fala: assim será a palavra que sair da boca da pastora. Se o pastor orar por você e ele falar, assim vai ser. Não. A Bíblia diz que a palavra que sair da minha boca, ela vai prosperar no lugar que eu a designei. Irmãos, hoje é noite de você dar um basta, de você cortar a cabeça do gigante, aquilo que tem afligido o seu coração, aquilo que tem roubado a sua paz, aquilo que tem sido trevas e abismo na sua vida. Hoje é noite de você convidar Jesus para entrar na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, no seu casamento. Hoje é noite de basta, de você tocar milagre. Se você estava orando por uma casa de 100 mil, hoje é noite de você crer na de 200. Se você estava orando em abrir um CNPJ, hoje é noite de você crer em franquias. Se você estava orando por uma porta aberta, hoje é noite de você crer que 10 vão se abrir diante de você. Não haverá impossíveis para Deus em cada uma das suas promessas, porque aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que agora você começasse a gerar uma imagem, chamar a existência pela fé a promessa que um dia o Senhor te fez. Hoje é noite de você se apropriar de curas incuráveis aos homens. Abra sua boca, gere um milagre, se aproprie da sua promessa, daquilo que somente Deus pode fazer por você.
Existem coisas que homens não podem nos dar, mas o Deus que pode todas as coisas, o Espírito Santo paira nesse lugar para tornar coisas que não existem em realidades. Enche esse lugar de fé. Enche esse lugar de fé. Permita o Espírito Santo tocar o seu coração. Qual foi a promessa que um dia Deus te fez? A Bíblia diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas promessas jamais vão passar. Quando você concorda com Deus, você vive milagres. Faça dessa canção agora a sua declaração de fé. Permita-se romper em fé nessa noite. Permita-se ter uma experiência com o Senhor.